Olá, boa tarde para você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte no canal 30 e no YouTube, Rádios América, FM 107,1 e Cultura AM 830, além dos aplicativos digitais. João Eduardo Santana, muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez pela presença e estar aqui comigo dividindo esse microfone. Boa tarde, Juliana Lima, agora meio-dia e 33, obrigado também pelo carinho, já são mais de 30 programas juntos, hein? Que alegria. Vida longa. E o quanto nós já fizemos, hein? Opa! Já fizemos muita coisa. Depois eu sugerir um programa só sobre o que nós já fizemos por aqui, já temos muito assunto. Já dura cerca de 6 horas o velório público do Papa Francisco no altar principal da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Por volta das 4 horas da manhã, aqui no Brasil, 9 da manhã em Roma, o cortejo com o corpo do pontífice saiu da capela da Casa Santa Marta, acompanhado por centenas de religiosos, bispos e cardeais. Cerca de 20 mil pessoas estavam na Praça de São Pedro. Após a entrada solene, o decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Rê, presidiu um momento litúrgico antes da abertura das portas para o público. Você que acompanha pela TV e internet vê agora imagens da cerimônia emocionante, que sem dúvida alguma está entrando para a história. Uma fila incontável de pessoas passa bem rapidamente pelo féretro, o corpo do Papa Francisco, paramentado de vermelho, a cor do luto dos papas, também envolto com a mitra, que é o chapéu dos bispos, e em seu anel, ou em seu dedo, o anel de bispo. Lembrando que o anel do Papa foi quebrado na cerimônia que constatou a sua morte na manhã da segunda-feira. Lembrando que o velório do Papa segue até a tarde da próxima sexta-feira. No sábado, às 5 horas da manhã no Brasil, 10 da manhã em Roma, acontece a missa exequial do Papa, seguida de cortejo até a Basílica de Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore, onde ele será sepultado conforme desejo expresso em testamento. Sobre o pontificado de Francisco e o futuro da igreja, nós vamos conversar agora com o padre Arnaldo Rodrigues, que é assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, doutor em comunicação e sacerdote da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Padre Arnaldo, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar com vocês, uma alegria. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Padre, o senhor esteve algumas vezes com o Papa Francisco por conta do seu trabalho. Também o acompanhou na Jornada da Juventude no Rio de Janeiro, que foi um evento emocionante. Como que o senhor o define? Bom, como você mesmo disse, eu estive com o Papa algumas vezes, não somente na jornada eu cuidei de toda a parte pastoral, cuidei da parte onde o Papa atendeu as confissões, né? Mas logo depois da jornada, eu fui para Roma para estudar e acabei estudando e trabalhando um pouco, colaborando um pouco no Vaticano e tive a oportunidade de estar algumas vezes com o Papa Francisco, né? E foi realmente uma experiência muito bonita, mas cada experiência com ele, cada encontro com ele foi uma experiência marcante. Até na última vez que eu encontrei com ele foi ano passado, quando eu regressei, quando eu voltei a Roma depois de ter retornado ao Brasil. E ele bem muito humorado, né? Ele me viu na Praça de São Pedro e me falou: Olha, você engordou um pouquinho depois que você voltou para o Brasil, né? Então, aí eu falei: Olha, a comida do Brasil é tão boa quanto a comida da Argentina, né? E ele sempre com esse jeito muito humorado, né? Então, eu definiria o Papa Francisco não só como um chefe de Estado, como bispo de Roma, como Papa, mas um peregrino que realmente é, está com as pessoas, né? Fala com as pessoas. Então, nós vimos muito isso no seu pontificado. Esse peregrino que realmente conversa com as pessoas, está com elas, cada uma delas. Então, vocês conseguem me ouvir ainda ou caiu a... Sim. Estamos lhe ouvindo, padre. Ótimo. Então, porque eu não sei se é a minha conexão que não deve estar muito boa. Mas, como dizia, o Papa Francisco foi um grande peregrino e nos ensinou realmente sobre relações, né? As relações humanas. E eu classificaria o Papa como esse homem que nos ensina como nos relacionarmos com Deus, relacionarmos com o mundo, com as pessoas, conosco mesmo, né? Estando atento às necessidades daquelas pessoas que mais precisam da nossa atenção. Então, eu classificaria o Papa como esse peregrino realmente que criou um modo, né, nos recordou, melhor dizendo, nos recordou um modo correto de nos relacionarmos com tudo aquilo que está ao nosso redor. Ele fez isso muito bem.
Agora meio-dia e 37. Padre Arnaldo, nós jornalistas, nós temos algumas formas distintas de avaliar os atos de Francisco e a gente tem repassado isso durante toda essa semana e desde quando ele surgiu mais doente, a gente tem feito, pelo menos eu tenho notado isso nos variados meios de comunicação, a gente tem feito variadas formas de avaliá-lo, né, se a gente pode dizer assim. O que me parece é que o Papa Francisco era alguém que procurava ser próximo a todos, sem se esconder atrás daquele hábito branco de Papa, né? Eu recordo-me, inclusive, de uma ocasião em que ele se estressou com alguém que lhe deu um puxão do braço na Praça de São Pedro. Ele até bateu na mão da pessoa, os seguranças até se assustaram, falaram, poxa, mas um Papa fazendo isso. Então, ele era humano demais, né? Como diz a música que é cantada pelo padre Fábio de Mello, né? Ele era humano demais. O senhor compartilha dessa minha impressão, da impressão de alguns colegas? Olha, não foi somente nessa época. Me recordo também no México, uma vez que uma pessoa muito exaltada acabou. Ele queria cumprimentar um cadeirante, né? E a pessoa, uma outra pessoa que estava próximo, queria uma certa prioridade, né? À frente daquela pessoa. E o Papa Francisco, uma das coisas que eu admirava muito nele é que ele tinha um olhar, assim, de ver normalmente aquelas pessoas que normalmente as pessoas não veem. Então, esse cadeirante, que a multidão, de uma certa forma, se esforçou para levantar o cadeirante e tal, para encontrar-se com o Papa, e tinha uma pessoa que estava próximo que queria também a mesma atenção. E o Papa, naquele momento ali, falou assim: ó, tenha paciência, né? Vamos primeiro falar com essas pessoas que têm mais dificuldade. Então, acho que o Papa Francisco, como você disse, nessa canção do Padre Fábio de Mello, Humano Demais, né? Eu acho que ele tinha uma humanidade muito forte. E eu lembro também logo quando ele foi nomeado, né, quando ele foi eleito Papa, no domingo seguinte ele celebrou uma missa na paróquia de Sant'Anna, que fica no Vaticano, nas portas ali da rua, né, que dá para fora do Vaticano. E o Papa saiu como um pároco, saiu depois da missa e quis cumprimentar as pessoas que estavam ali. Acho que ainda não tinha caído muito a ficha dele que ele Que era sido Papa eleito. naquele momento, né? Então as pessoas se aglomeraram, ficaram nervosas e a guarda também ficou mais nervosa ainda. Então foi um momento assim diferente que mostrou muito como seria o pontificado dele. E aí, a partir de todos os momentos em que ele podia, né, nas audiências, ele parava, cumprimentava alguém, alguém subia no carro, ele descia do papamóvel para ver alguém, né? Nas viagens, no retorno das viagens pontifícias, no caminho, se tivesse algum doente no caminho, porque as pessoas começaram a observar essas ações dele e começaram a criar também momentos em que elas pudessem estar no caminho do Papa, quando ele passasse, né? E isso vai muito de acordo com aquilo que a própria Sagrada Escritura diz, né? A sombra de Pedro curava. Então, as pessoas queriam estar perto dele. E aí ele parava o carro, mandava parar o carro, descia, cumprimentava, falava, abençoava. Então, isso mostrou muito essa característica dele, né? É uma característica também muito própria do latino-americano, né? Do tocar, do abraçar, do falar próximo, de sorrir, de cumprimentar, apertar a mão, abraçar, etc. Tal. Coisa que o Papa fez muito bem. Ele mostrou um pontificado, não que os outros não tivessem, os outros também tinham tudo isso, mas cada um o seu estilo cultural também, porque o Papa carrega um pouco da sua cultura, daquilo que ele viveu, da sua origem, né? Mas o Papa Francisco ele trazia muito essa realidade muito próxima, né? E eu acho que essa humanidade dele ressaltou bastante todo o seu pontificado. O padre, ontem, o professor Rodrigo Kopp, aqui da PUC Minas, afirmou que não considerava o pontificado de Francisco revolucionário, porque revolução seria sinônimo de destruição e mudanças muito bruscas, o que não ocorreu. Contudo, padre Arnaldo, eu enxergo grandes mudanças na igreja ao longo da última década, principalmente porque a sociedade também mudou, né? Com Francisco, a igreja passou a falar mais sobre os divorciados, sobre os gays, atuou mais na mediação de conflitos históricos, como as guerras no Oriente, além, é claro, de dar mais espaço para as mulheres. Como é que o senhor enxerga esses progressos? Ó, de fato, nós temos uma ideia de revolução. Aqui nós precisamos primeiro entender toda essa característica. Nós temos uma ideia de revolução, uma coisa ruptiva, ou seja, romper com o que passou e começar algo novo, né? O Papa Francisco, assim como todos os papas,
eles vieram de uma continuidade de aprendizado, de magistério, com ações, documentos, atitudes, resoluções, tudo isso aí foi uma continuação. E é claro que cada Papa, à medida do tempo, ele vai também aplicando aquilo que ele considera importante, né? Sem mexer na doutrina da Igreja. Então, o Papa Francisco também foi isso. Ele poderíamos dizer uma sã revolução, no sentido de que ele mostrou, resgatou um pouco aquilo que é a identidade da Igreja no mundo, né? O Papa Francisco, nós acreditamos muito de que em cada época tem um desafio, né? Cada período da história você encontra desafios. Você pega lá períodos da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, depois outras revoluções, outros tipos de desafios que cada Papa respondeu de acordo com a sua época. E o Papa Francisco foi esse homem também da nossa época, que respondeu desafios importantes, né? E hoje, mesmo ele já morto, ele ainda nos provoca a continuar uma igreja realmente que seja acessível, uma igreja que saiba dialogar, uma igreja, como ele definiu muitas vezes, que era preferível ela estar ferida num campo de batalha, como ele definia também, né, um hospital de campanha, como hospital de campanha, do que uma igreja acovardada. Então, o Papa Francisco resgatou muito isso, e nos mostrou e ainda mostra, no seu testemunho, seu legado vai ser isso. Tanto é que o próximo Papa que vier, ele não tem como não seguir toda essa realidade que o Papa Francisco implementou. Ele fez realmente movimentos importantíssimos para a história da igreja e a história do mundo também, da sociedade, porque nós não podemos esquecer que ele não falou somente para quem é católico. Pelo contrário, ele falou aos católicos como nós devemos ser católicos no mundo, dialogando também com quem não é. Então, assim, isso já é um fator muito importante. E o Papa ressaltava temas que são da nossa época, são atuais. O Papa falou muito sobre os conflitos, então ele ligou, por exemplo, mais de 500 vezes para o povo de Gaza, ele ligou para vários lugares, ele ligava para as pessoas. Então, o Papa, nos últimos tempos, falou muito sobre, por exemplo, inteligência artificial, a utilização ética da tecnologia, nas mensagens para o Dia da Comunicação, o Dia Mundial da Paz, outros temas importantes que ele ressaltou. Isso eu acredito que não é revolucionário, isso é ser atual. Ou seja, mais do que revolução, eu diria que atualidade. O Papa respondeu e nos chamou, não só nos momentos que não tinha uma resposta fechada, mas nos trouxe também para o cenário da sociedade, para também, como uma instituição, ajudar a sociedade a refletir sobre os acontecimentos de cada época. Então, eu não diria um revolucionário, diria dizer que o Papa era um homem atual da nossa época. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos com essa conversa muito produtiva aqui com o padre Arnaldo Rodrigues, assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Voltamos já. Meio-dia e 49, Rede Notícia Entrevista, hoje com a presença do padre Arnaldo Rodrigues, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Padre, nós estamos falando aí sobre o Papa Francisco. O senhor, pela função que ocupa na CNBB e também pelos anos de estudo no Vaticano, tem relação muito próxima com centenas de bispos. Bispos e cardeais, inclusive, como Dom Arani, que é cardeal, já está em Roma para as celebrações do conclave e também os funerais do Papa Francisco. O que os amigos bispos que o senhor tem e os bispos que o senhor convive falam sobre o Papa Francisco? Como que era a relação dele com os colegas de mitra, digamos assim? Bom, o Papa Francisco, a gente tem que começar dizendo que ele tinha um grande carinho pelo Brasil, né? E ele tinha uma proximidade muito grande, até porque vários brasileiros trabalham na Cúria Romana. Então, ele tinha muita proximidade, sabia o que estava acontecendo, e não só os da Cúria Romana, mas também com os bispos que ele tinha contato aqui no Brasil, né? O presidente da CNBB, a própria CNBB, a presidência,
Então, e os bispos, eles têm um hábito de a visita ad limina, né? Tem um ano que é só o Brasil. Então, acontece dos bispos irem até o Papa. E o Papa sempre teve muito interesse em saber de como está o Brasil, caminhando o Brasil, né? Então ele perguntava muito, ele ouvia muito, entendia os sofrimentos, os desafios, se alegrava também com as conquistas da Igreja no Brasil, um grande carinho com a Nossa Senhora Aparecida. Afinal, em 2005, ele esteve no Ceilã, em Aparecida, com o Papa Bento XVI, né? Então, ele foi um dos responsáveis do documento final do Ceilã. Agora, os bispos também, em contrapartida, tinham um carinho, têm um carinho muito grande pelo Papa Francisco. E nas visitas também demonstravam isso. Todos, praticamente todos, ficaram muito consternados com o falecimento do Papa. Criaram-se muitos momentos de oração nas dioceses, nas paróquias, pela saúde dele quando ele estava internado, mas também depois do seu falecimento, muitas iniciativas de oração em sufrágio pela alma dele foram feitos, né? E os bispos sempre relatavam isso, essa proximidade do Papa com o Brasil e esse carinho que ele tinha com o povo do Brasil, de modo geral, e também com os bispos, né? Sempre orientando, escutando. Então, os bispos, os cardeais, que são aqueles colaboradores mais próximos do Papa, também demonstraram muito isso, né? Essa participação do Papa dentro do ministério de cada bispo nas nossas dioceses e, consequentemente, essa relação também dos bispos para com o Papa. Então, os bispos sempre falaram muito bem dele, de uma certa forma carinhosa, claro, bem, todos falam, mas assim, essa forma carinhosa, bem afetuosa, né, como um grande pai, como um grande pastor, não só como um chefe da Santa Sé, ou Papa, ou Bispo de Roma, mas como uma pessoa próxima. Então, nós tivemos muitos relatos de bispos tratando exatamente isso, o Papa como esse homem próximo da Igreja no Brasil, preocupado com as necessidades e os grandes desafios, e temas que são muito fortes dentro do Brasil, como a própria Amazônia, as questões ambientais, né, as questões da violência, as questões da pobreza, da imigração. Então, são temas sensíveis, muito sensíveis, que trazem sempre muitos debates, né? E o Papa sempre fez questão de colaborar com isso, com a sua reflexão e com a sua proximidade dentro dessas realidades. Então, eu diria que os bispos, além do carinho, da afeição pelo Papa, tinham também esse grande colaborador que ajudava a refletir sobre os caminhos da Igreja no Brasil. Padre, existe uma expectativa muito grande em relação a quem será o novo Papa. Na visão do senhor, o que seria ideal? Um cardeal similar a Francisco ou um perfil diferente, como um europeu, por exemplo? Veja, eu vou voltar um pouco lá, a primeira ou segunda pergunta que foi feita, né, em relação ao nosso tempo, né? Eu acredito que assim, o que precisa é um homem com o coração aberto aos desígnios de Deus, né? Então, assim, as respostas do mundo não tem um cardeal X ou Y que poderia simplesmente, até porque eles não governam sozinhos, né? Tem o colégio de cardeais, tem todos os colaboradores. Então, o que precisa hoje, eu acredito que é o que vai acontecer, o Papa, vamos dizer assim, no coração de Deus já está escolhido, né? Então, assim, o que precisa é um homem realmente que seja dócil à vontade de Deus, que seja aberto à sabedoria do Espírito Santo, de forma a conduzir também a igreja nesse mesmo caminho que o Papa Francisco já colocou, né? Como disse, o próximo que vier agora, o sucessor do Papa Francisco, é aquele que vai dar continuidade também aos trabalhos do Papa. Muitas vezes nós categorizamos, né? Um Papa de esquerda, um Papa de direita, um Papa moderado, um Papa assim, o assado, mas a gente acaba esquecendo de que quem governa a igreja é Deus, né? Então, quem conduz a igreja, porque a igreja é dele, então o Papa é aquele que está ali para conduzir segundo a vontade de Deus. Então, tudo que tiver que ser feito, se a gente olhar lá atrás, muitos colocavam Bento XVI como de extrema direita, Papa Francisco como de extrema esquerda.
e a gente acaba esquecendo da amizade que os dois tinham, né? Os dois partilhavam de ideias, os dois partilhavam, muitas das vezes, o Papa Francisco foi até o Papa Bento XVI, quando ele morava lá, até mesmo para se aconselhar, para partilhar com ele muitas coisas. Então, assim, o que a gente espera realmente, o que eu acredito que vai acontecer, a história está aí para mostrar isso, né? É essa sucessão de com uma continuidade de ministério. Não é uma ruptura. Agora é um estilo de Papa, agora vai ser diferente, vamos ficar com medo porque não sabemos se vai ser assim ou assado. Isso não deve nos preocupar. O que nos deve nos preocupar é a nossa relação com aqueles que estão próximos de nós, né? De sermos uma igreja daquilo que o Papa Francisco nos ensinou. E o próximo Papa que vier, eu creio que vai seguir muito daquilo que o Papa Francisco já iniciou, né? Ele pegou muita coisa que o Papa Bento XVI iniciou, depois desenvolveu mais. E o próximo que vier vai pegar também muita coisa que o Papa Francisco iniciou e vai desenvolver também muito mais, colocando um pouco da sua personalidade, o seu estilo de ser. Afinal, o Papa não é um ser sem história, né? Ele tem uma história, ele tem uma cultura, ele tem uma personalidade, ele vai aplicar também isso. É inevitável que seja assim. A gente viu muito o Papa Francisco, né, nessa realidade como latino-americano, o estilo próprio dele que colocou um emblema, vamos dizer assim, impactou muito e nos colocou dentro de uma igreja realmente que caminha com o povo. Então eu creio que vai ser assim. O próximo Papa vai ser o Papa que Deus quer, o próximo Papa vai ser aquele que vai dar continuidade a toda essa história com esses grandes homens que conduziram a igreja durante todos esses tempos. Este foi o padre Arnaldo Rodrigues, assessor de comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, doutor em comunicação, sacerdote da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Padre, muito obrigado pela presença, o nosso abraço aí a toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro e obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, desejo um bom trabalho. Agradecemos também a todos os colaboradores, todos os comunicadores que estão se empenhando nesse momento também de trazer a verdade e de orientar as pessoas sobre tantas coisas. A gente recebe tanta informação, né, que a gente não consegue, às vezes, ter capacidade para absorver todas elas. Mas agradeço a vocês também por esse belo trabalho que vocês têm feito para o povo de levar a verdade e levar também as pessoas a conhecer aquilo que é essa riqueza da igreja. Muito obrigada, padre. A você que acompanhou a nossa programação até agora, muito obrigado. Permaneça na Rádio América com o programa Rádio Vaticano e na TV Horizonte com o Bola na Rede com Júnior Brasil. Até amanhã. Até amanhã. Deus nos guarde nessa quarta-feira.